E aí galera, eu tô aqui mais uma vez pra fazer um vídeo pra vocês e tá tocando música aqui no fundo, algum abençoado ligou, mas eu espero que vocês finjam que não ouçam. Não sei se dá pra ouvir, mas finge que não estão vendo. Mas enfim, hoje eu queria fazer um vídeo especial, um vídeo contando meu testemunho mais detalhado. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, eu acho, mas espero que se você já começou a ver, termine de ver, porque é muita coisa que vocês precisam ouvir da minha vida, uma mudança muito grande. Eu queria começar em 2013, eu fui pro acampamento, um acampamento lá em BH, no carnaval. E lá nesse acampamento, eu perguntei pra Deus, eu já tava, sabe, tipo, meio assim, que eu nunca tinha tido uma experiência real com o Senhor. E eu perguntei pra Deus assim, Deus, se o Senhor realmente existe, me dá uma mensagem, me dá uma profecia, mostra que o Senhor me quer na tua obra. E não aconteceu. A partir daí eu comecei a me afastar. E aí veio acontecendo muita coisa e eu me afastei do Senhor. Meus pais sempre muito firmes na igreja, orando por mim. Minha mãe sempre brigando muito comigo pelas coisas que eu tava fazendo e tal. E eu já tava totalmente desanimado com a igreja, desanimado com tudo que quer dizer, sabe? Com tudo que tem a ver com o cristianismo. E aí, esse ano, dia 2, eu já contei um pouquinho no primeiro vídeo, mas agora vai ser mais detalhado. No dia 7/2, não, mentira. Em fevereiro, eu fui num acampamento em Tumiritinga, uma cidade aqui bem perto de onde eu moro, uma cidade simples. E eu fui no acampamento lá, não conhecia ninguém. Aí tá bom, foi muito engraçado, porque daqui até o acampamento, eu fui com o pessoal do ônibus, eu não conhecia ninguém, só uma menina que dormiu. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu tô caçando aqui? E a gente chegou lá, foi muito bom, porque Deus me proporcionou crescer a minha amizade com eles muito grande, sabe? E eu lembro que isso foi no sábado eu fui pra lá. Aí passou sábado, no domingo eu acordei e falei brincando assim. Eu falei assim, não brincando, hoje vai ter uma mudança na minha vida, hoje eu vou ser batizado no Espírito Santo. E eu falei brincando, porque eu realmente não queria que isso podia acontecer, sabe? Tá bom, chegou o culto à noite, se eu não me engano começou 7 horas. E foi um culto normal, começou com um culto normal. Era até um cara que ele não tinha o movimento das pernas, que tava lá orando. E era bonito, sabe, que ele continuava tão firme na presença de Deus, mesmo Deus não curando ele. Eu achei bem interessante isso. E a gente estava lá e passou a palavra, ele pregou. E logo depois veio um momento de oração. Nós começamos a orar, todo mundo orando. E eu tô tipo assim. Eu não sabia orar, não tinha costume disso. Eu orava tipo aquelas orações assim que a gente faz em casa mesmo, sabe? Oração que você só fala mesmo. E a gente começou a orar lá. E foi muito engraçado, porque eu sabia que tinha alguma coisa na minha vida que Satanás tinha colocado, meio que uma barreira que estava me atrapalhando de me prostrar pro Senhor. Eu comecei a sentir uma presença muito grande de Deus naquele lugar. Uma coisa muito séria, eu não sei explicar. Eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu sentia. Era como se eu estivesse sozinho no mini templo lá. Era como se eu estivesse sozinho. Eu via claramente, eu tava de olho fechado, eu via claramente. A cadeira que eu tava sentado, não tinha mais nada em volta de mim. Só anjos e anjos assim, em volta. E Deus me mostrou isso desse jeito. Aí tá bom, Deus me mostrou isso desse jeito pra mim. E eu sempre fui apaixonado com dons espirituais. Só que a esse ponto eu nem sabia mais se eu acreditava ou não, entendeu? E uma mulher chegou pra mim e ela começou a orar por mim, repreender. Porque realmente ela me comprovou que tinha uma barreira na minha vida me atrapalhando de me prostrar 100% ao Senhor. E quando ela terminou de orar, eu caí, gente, eu juro por Deus. Eu tava de bermuda e o chão era de cimento. Meu joelho ficou todo ralado, depois eu não sentia nada na hora lá da oração. E a gente foi orando. E a presença de Deus foi real naquele lugar. Uma coisa que eu conseguia falar era como ele era maravilhoso, gente. Qualquer um que perguntasse lá, pra qualquer um que perguntar lá, ele vai te falar que eu não lembro de quase nada daquele momento, mas eu lembro que eu ficava como se estivesse tirando um peso das minhas costas. Foi muito lindo. E aquela força foi me consumindo, sabe, sobre mim com tanto poder. E naquele momento eu vi quem era Deus, eu percebi o quanto que ele me amava. E tá bom, a gente ficou lá, continuamos orando, não era só eu, muita gente estava lá, inclusive minha prima
da cidade, mas todos os meus amigos que eu tinha feito lá. E a gente estava lá, na oração lá. E eu, desde pequeno, eu sempre quis chorar na presença de Deus. E por incrível que pareça, até hoje eu nunca chorei na presença de Deus. Pra quem acha que só chorar quer dizer que tá firme com Deus, não é. Eu nunca chorei. E eu tava lá tentando chorar, né, pra mostrar que eu tava quebrantado. E eu percebi que não é o choro que vai mostrar que você tá quebrantado, porque Deus falou isso comigo, sabe? Deus, ele falou desse jeito comigo: para de tentar chorar, para de forçar uma coisa que não é da minha vontade de você fazer. E quando eu parei pra pensar o que eu tava fazendo, sabe, tipo, quando você cai na real, eu comecei a gargalhar, gente. Todos os jovens chorando e eu gargalhando. Foi muito engraçado, porque eu gargalhava como se tivesse contado a pior piada. Sabe aquele povo que quando você conta a piada, a pessoa cai no chão de gargalhar? Era eu naquele momento. E era uma felicidade muito grande, gente. Era como, nossa, gente, era um amor, o primeiro amor. Eu tava passando por essa situação agora. Era como se meu coração estivesse pra pular pra fora, porque foi uma coisa muito forte na minha vida. E a gente ficou lá até 11 horas orando lá, pra você ter uma ideia. Começou às 7 horas, terminou 11. Nós saímos, eu tava, gente, na moral, eu não tava raciocinando as coisas. Pra você ter uma ideia, duas meninas, amigas minhas, subiram pro quarto das meninas, porque elas estavam chorando muito e estavam orando. E eu subi atrás, não sei por que eu subi, mas eu acho que foi de Deus eu ter subido. Subi e o quarto estava todo escuro. Eu cheguei na janela assim, gente. O quarto era pequenininho. E uma das meninas caiu, deitou assim na cama, e a outra caiu por cima e começou a orar. E, gente, foi a cena mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Porque foi como se Deus estivesse falando por meio da menina. Nossa, foi muito lindo, foi muito lindo. E ele não se referia, sabe, tipo, Deus tá mandando dizer isso, nem falava, eu sou, entendeu? Gente, é muito poderoso, vocês não têm ideia. Se você não tem uma experiência, busque, porque vale muito a pena. E gente, eu até filmei no meu celular um momento, porque eu não queria esquecer desse momento. E o meu maior medo era voltar pra minha cidade e voltar pra vida que eu tinha antes. E eu o tempo todo falando isso com Deus: Deus, tenha misericórdia de mim, me dá uma profecia, porque eu não recebi a profecia. Pra você ver como que eu sou, né? Deus devia estar assim, meu filho, já deu, né? Mas aí eu disse: Deus, eu quero mais, eu não quero só isso, sabe? Eu quero os dons e a profecia. Eu era assim, tava pedindo demais, mas Deus me deu, graças a Deus. Aí nessa noite eu até filmei no meu celular, e pelo vídeo, vou ver se um dia eu jogo esse vídeo aí. Pelo vídeo você consegue ouvir as meninas lá atrás, uma menina chorando, e a outra orando por ela. E eu lá com a voz de, gente, na moral, se eu prestar atenção na minha voz, é uma voz de uma pessoa que tá muito feliz, muito feliz. E eu falando o que eu tô sentindo naquele momento. Pra você ter uma ideia, eu tava com medo. Se eu tivesse com internet naquele momento, eu acho que eu teria postado em todo qualquer lugar que eu tava sentindo naquele momento. Isso foi no domingo, fomos dormir, e pra você ter uma ideia do quanto que eu tava elétrico, eu já sou elétrico, eu fiquei mais elétrico ainda, a ponto de lá tinha uma quadra na fazenda que a gente tava lá, e eu dei umas 2 voltas naquela quadra, na moral, correndo, e falando como que eu amava a Deus, como que eu era apaixonado por Ele. E eu ficava indignado como que eu fiquei tanto tempo longe dele, sabe? Mas ok, isso foi no domingo. Na segunda, teve um culto de noite, assim, a parte que importa agora, né? E eu o dia inteiro eu tava falando de Deus, falando, nossa, como que eu consegui, sabe? E eu não sabia o que tinha acontecido comigo. E no dia anterior, na segunda-feira à noite, eu cheguei pra ela: velho, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Aí uma amiga minha que chama Tamisa, ela chamou pra mim: calma, você foi batizado no Espírito Santo. Eu não sabia que era isso, sabe? E eu vi que era quando o poder de Deus, eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre isso, sabe? Até com uma pessoa mais experiente, não sei. Mas o poder de Deus veio sobre mim, sabe? Eu recebi o Espírito Santo de uma forma muito forte. E eu creio que foi naquele momento que eu aceitei Jesus. E isso foi no domingo. Na segunda teve um culto, e que tinha um pastor lá, gente, um pastor maravilhoso. Ele começou, Deus foi usando ele de forma tão grande, a ponto dele começar a profetizar coisas mais secretas da vida das pessoas. E você via isso, você via as pessoas, sabe, tipo, ficando tipo, uou, como que ele sabe disso, sabe? Ele não sabe, quem sabe é Deus, e Deus ia falando. Era muito maravilhoso. Nossa, foi lindo. Só que eu não recebi o que eu queria, que era a minha profecia, e nem os dons espirituais que eu queria. E eu tava indignado ainda, né? Eu acho que eu não tava pensando bem nesse acampamento, que eu falei com Deus: Deus, eu não saio daqui enquanto eu não receber. E eu falei com fé. Na terça-feira era o dia que a gente ia embora. A gente ia embora lá pelas 2 horas, eu tava morrendo de medo, porque não ia ter mais culto. Eu falei: meu Deus, como que eu vou receber isso? E a gente sentou, eu e os jovens lá da cidade, lá que eu já tinha feito amizade, nós sentamos assim numa roda,
E a gente começou a falar da Bíblia, sabe? Comentar assim, totalmente sem ingênuo, não sei falar. Ingenuidade. Não sei essa palavra não. Com ingenuidade. Mas aí nós começamos a falar de Deus e foi muito engraçado porque nós sentimos o amor de Deus naquele momento. E ele nos abraçou de tal forma a ponto de uma menina ser usada e virar e falar assim: gente, vamos orar. Nós nos ajoelhamos naquele lugar e começamos a orar. E nós fomos orando. E eu não estava sentindo a presença de Deus física. Eu sabia que ele estava lá, mas eu não estava sentindo. Eu queria sentir. Porque, gente, se você sentiu uma vez, você não quer. Tem até uma música que fala isso. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não quer mais viver. E eu senti, eu queria mais. Eu tava com sede dele. E eu comecei a orar e falar: Deus, derrama o teu fogo santo. Porque na Bíblia fala que o nosso Deus é fogo consumidor. Eu pedi: Deus, derrama o teu fogo consumidor sobre esse lugar. Venha sobre nós com fogo mesmo. Purifica esse lugar de tudo que não te agrada. Derrama os teus anjos. Venha, sabe? E ele veio, ele levantou pessoas lá pra orar. Aí eu falei: Senhor, prova que o Senhor está em nosso meio fisicamente. Você vê como que a pessoa é teimosa, né? Eu sabia que ele estava lá, eu cria nisso, eu já tinha recebido presença, mas eu queria mais. E eu fui pedindo pra ele mostrar de algum jeito, mostrar por meio de alguma pessoa e tal. Ok. Aí como fomos orando, inclusive, gente, essa questão do fogo eu achei muito interessante, o jeito que Deus usa isso. Porque logo no final da oração, tava todo mundo suando, falando que tava sentindo muito calor, sendo que não tava calor naquele dia, só eu que não tava sentindo esse calor. E muitas pessoas ouviram a voz de Deus audível, sabe? E foi muito maravilhoso, sabe? E no final da oração, a oração estava acabando e Deus foi levantando pessoas com o dom de profecias naquele lugar. E eu não tava, ninguém tava vindo falar comigo, eu tô assim: Jesus, amado, pelo amor de Deus, fala comigo, minha cabeça tá aqui, vem orar comigo. E ninguém vinha. Até com uma menina, uma amiga minha, que tipo, eu nunca tinha contado nada pra ela, sabe? Ela chegou pra mim e o que eu mais queria ouvir era que eu era amado por ele e que eu faria a diferença. Eu não tinha comentado isso com ninguém, era só eu e Deus que ele sabia disso. E ela chegou pra mim pra orar e ela colocou na minha cabeça e começou a falar: filho, eu te amo, você não precisa se preocupar porque eu não vou permitir que você se afaste novamente da minha presença. Tudo que você quer, tudo que você tem pedido, ou seja, os dons espirituais, você vai ter, só que você ainda não está muito firme para isso. Você não está com a firmeza espiritual necessária para eu te dar esses presentes. Ela falou: não precisa se preocupar, você é importante na minha obra, eu vou te usar de um jeito que você nem imagina. E eu fiquei tipo, velho, foi uma força muito grande naquele lugar. Foi um amor muito grande. E eu não abri o olho, sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo em volta. Aí ela orou por mim, falou coisas maravilhosas e eu tremia e eu falava: Deus, eu te amo também, eu te amo. Acabou a oração, levantei, sentei no meu lugar. E eu, como sou muito teimoso, virei pra ele e falei assim: Deus, me dá uma prova que o Senhor realmente vai me dar tudo. E ele na hora, gente, isso que eu não tava percebendo que tava acontecendo em volta ainda, daqui a pouco eu vou falar. Aí ele colocou, na hora que eu falei isso, falei: me dá uma amostra, me prova. Ele na hora trouxe na minha cabeça uma frase que era: fala com ela, que eu amo ela muito, que ela é joia preciosa e que independente das dificuldades é pra ela continuar firme, porque eu quero ela na minha obra. E eu tô assim: o que é isso? O que tá acontecendo aqui? E na hora eu falei assim: Deus, se é pra me falar com alguém, é pra não falar, o que é que o Senhor quer que faz? Ele na hora me trouxe a imagem de uma menina que chama Lana, que tava na minha frente, assim. E eu fiquei tipo: falo ou não falo, né? Que é aquela dúvida que a gente sempre tem. E eu falei assim: Deus, se for da tua vontade, se não for pra eu falar nada, eu vou deixar um tempinho. Se o Senhor não me incomodar pra não falar, eu não vou falar nada. Se você não me incomodar pra não falar, eu vou lá falar. Mas me incomoda se não for, porque eu não quero passar vergonha. Aí passou um tempo e eu continuei orando esse tempinho. E Deus não me incomodou, nada. E a frase continuava persistindo na minha cabeça. E eu levantei, né, mó tipo sem graça, assim, cheguei pra ela: Lana, você tá passando por alguma coisa? Ela: tô, por quê? Aí eu: porque Deus manda te dizer que você é joia rara na presença dele, que ele te ama e que você não pode se afastar dele e tal. Eu falei o que ele tinha mandado dizer. Essa menina me abraçou, começou a chorar, sabe? Aí eu percebi quem era Deus, sabe? A cada momento a gente percebe mais quem ele é. Sentei no meu lugar de volta. Quando sentei, eu fui entender o que estava acontecendo.
Tinha um menino, um homem lá, que tava sentado lá, e ele tocava violão, é o cara do louvor. E ele tava lá tocando violão, e ele tava, se eu não me engano, ele tava chorando, eu não lembro muito bem não. E tá bom, todo mundo sentou e acabou uma oração. E ele falou desse jeito, nessas palavras, que ele tava ali porque alguém da roda pediu pra Deus pra mostrar quão grande, quão forte era o amor dele, que incomodasse alguém, que no caso era o que eu tinha pedido. E Deus incomodou ele. Ele falou que ele estava tipo, longe de onde a gente estava, mas Deus incomodou e falou, vai até eles e ora por eles. E ele estava lá intercedendo por nós. Foi lindo. Voltei pra cá, já tinha excluído as coisas, as músicas feias do meu celular, tudo, aquelas trem, tudo, né? Voltei pra casa. E falando nisso, esse grupo de oração dessa igreja, desse acampamento, que começou com umas 8 pessoas, hoje está na mesma cidade, a cidade da minha avó, com 50 jovens, que tem resgatado jovens que mexem com droga, jovens que estão perdidos, estão se voltando para Deus. E, gente, esse grupo tem crescido muito. E é muito maravilhoso, é o Irmãos em Cristo. E se quiser participar também, me manda mensagem, porque nós precisamos fazer projetos evangelistas. Mas, enfim, logo depois que eu voltei para minha cidade, eu fiquei uns 3 dias na minha cidade, mas eu queria voltar para Meritinha. No próximo final de semana eu voltei para Meritinha. Cheguei lá na cidade da minha avó, o pessoal tava lá, todo mundo muito firme ainda, e eles estavam orando todo sábado. Isso porque eu não tinha feito nenhuma semana, eles estavam combinando de orar todo sábado. Aí nós resolvemos nos reunir na prainha, num lugarzinho que tem lá em Meritinha, na cidade da minha avó, e nós começamos a orar. Só que tinha um infeliz que colocou uma música da banda do Xulia lá pra tocar bem alto pra atrapalhar, porque você via que ele queria atrapalhar mesmo. Porque ele aumentava o som, sabe? E tipo, ninguém tava conseguindo se concentrar, sabe, na oração. E nós começamos a orar e crer que Deus podia mudar. Começamos a pedir pra Deus repreender isso, porque isso é espírito de gente que tá tentando atrapalhar a gente. Isso não vem de Deus. Começamos a orar, e eu lembro, gente, disso claramente. Porque quando a gente falou amém, a música do carro trocou a música e começou a tocar uma música, a música do Digno ao Cordeiro. Canção do Apocalipse, verdade, isso. E é uma música muito maravilhosa. E começou a tocar e o cara ficou nervoso e ele teve que sair do lugar. Teve que ir pra longe da gente pra não deixar a música tocando, porque ele não conseguia mudar a música. Isso que eu achei muito forte. E a gente começou a glorificar e Deus se manifestou naquele lugar mais uma vez. E é mais isso, essa parte do testemunho que eu queria falar. Depois eu falo mais das minhas experiências, mas espero que vocês gostem. Deu bastante tempo, mas veja, às vezes você não acredita no que eu falei aqui, mas às vezes você, sabe, não acha que isso foi verdade e tal, mas eu tô falando. Aconteceu comigo. E Deus é testemunho de tudo isso. Isso é tudo verdade, isso tudo aconteceu porque o nosso Deus, Ele faz coisas muito maiores que isso. Amém? Então fiquem com Deus, um abraço. Amém. Tchau.